Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está começando mais um ICEMcast, um podcast que vai trazer muito conhecimento para vocês sobre vários assuntos e também sobre saúde. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta bastante, né, Vitor? Isso. Que eu e o Vitor somos cirurgiões e hoje a gente está falando sobre o assunto cirurgia bariátrica e obesidade. E a gente também tem o prazer também de trazer um paciente nosso aqui, né, de alguns anos, que também vai falar um pouquinho para vocês sobre isso aí. Então, obrigado por vocês terem vindo aqui no feriado aí para gravar com a gente. E, por favor, se apresente, Vitor, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Vitor, sou cirurgião, faço cirurgia bariátrica, sou sócio do Léo aí há alguns anos aí, estamos nessa caminhada aí para tratar as pessoas com essa doença que é tão grave aí e atrapalha a qualidade de vida de muitas pessoas aí, né? Obrigado, Vitor. Sarevão. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês foram divisores de água na minha vida aí. Vai fazer 2 anos que eu fiz a cirurgia. Muito contente, muito feliz. Acho que é isso. Legal. Sarevão, aproveitando aí o gancho que você falou que você fez há 2 anos, há quanto tempo que você estava assim, já sentindo que você precisava fazer alguma coisa diferente na sua vida, realmente que a obesidade estava te atrapalhando? Tinha um período, assim, alguma coisa que começou a pegar muito, assim, no seu dia a dia, alguma dificuldade, muita dificuldade, assim, em algum ponto que você falou assim, não, olha, agora eu preciso fazer alguma coisa para mudar o meu estilo de vida. Teve esse momento? Então, teve alguns pequenos momentos assim. Às vezes, eu me olhava e não me sentia tão obeso. Mas eu tinha algumas coisas que me limitavam, né? Eu gosto muito de jogar bola. A esposa reclamava muito do meu ronco, que eu roncava muito à noite. E eu não tinha, assim, um problema de saúde grave, né? Não tinha nada apontado que eu tinha que fazer cirurgia. Mas isso começou a me incomodar. E uma coisa que a gente tem que pontuar é que eu tentei fazer o balão, né? Eu tentei o balão, fiz o balão, funcionou por um pouco período. E daí comecei de novo a pensar na cirurgia. Foi um susto para a família eu falar na cirurgia, mas eu achei que eu precisava dessa ajuda. E assim, Sara, você que é um cara que trabalha realmente com a parte esportiva, né, de suplementos esportivos, treinou durante muito tempo, né, tinha um físico legal. Quando que essa doença realmente apareceu? Porque ela é uma doença silenciosa, você acaba não percebendo. Você mesmo falou assim, não me via tão obeso, né? Quando que você realmente viu que você perdeu a mão no hábito, assim, parou de treinar, começou a ter um hábito pior, assim, e realmente, de repente, você se viu obeso? Como é que foi, assim, essa evolução? Eu tô na área esportiva há 20 anos. Eu nunca tive um ganho de peso muito grande em um ano, ter 5, 6 quilos. Mas eu vi que ele foi ganhando e nunca voltava. E foi ganhando e nunca voltava o peso. E daí isso daí começou a me incomodar bastante. Mas eu acho que eu tive esse sobrepeso aí por uns 15 anos, assim, fui aumentando e nunca voltou para trás. Eu acho que, né, não teve um ano que eu ganhei muito quilo. Não, mas eu ganhava 1, 2, 3 quilos e não voltava. 1, 2, 3 quilos e não conseguia voltar. Isso foi que foi me chamando a atenção. E acho que essa é a história natural, né? O mais comum que a gente vê dos pacientes é isso daí. O cara não tem ele não adquire obesidade de uma hora para outra, né? Em um ano. Tirando raras exceções acontecem, né? Principalmente mulher depois de gravidez, tudo. Mas o mais comum é isso, né? A pessoa vai, muda, assim, deixa de fazer algumas coisas, alguns hábitos que seriam legais, né? Um cuidado com a alimentação, uma atividade física regular e tal. E vai lá, um ano ganha 2 quilos, do outro ano ganha 4, daí 3. E vai passando, a gente põe isso na soma de 5, 6, 7, 8 anos, dá um excesso de peso grande, né? E aí quando o cara percebe, né? Daí pode ter algum start, né? Um gatilho. Eu Talvez nunca foi... deixei 100% de fazer alguma atividade física. Ela diminuiu em algum tempo, mas eu nunca deixei de fazer alguma coisa durante a semana. A regularidade caiu de 5 vezes para 4, para 3, para 1, mas sempre alguma coisa na semana eu fazia. Uhum. Mas mesmo assim eu não conseguia controlar essa obesidade. É o que todo mundo fala, né? Que é muito fácil engordar, que é muito difícil emagrecer, né? Mas o que a gente vê no dia a dia é que
é tão difícil engordar quanto difícil emagrecer, né? As coisas. Então, assim, o ganho de peso e a perda de peso é igual, assim, em relação a tempo, né? Então, todo mundo chega e fala assim, não, mas eu engordei um ano pra cá, né? Se você for puxar a história, realmente, né? É que você tem uma clareza muito boa, né? Que seu ganho de peso foi realmente devagar, né? Grande parte dos pacientes até que a gente acompanha, eles não têm, às vezes, essa clareza, né? De repente, ele se viu obeso, né? E aí ele fica assustado, fala, nossa, agora tem que fazer alguma coisa. Você, acredito que é um cara que realmente já tinha uma clareza do que estava acontecendo, até pelo meio que você já vive, né? Que é um meio de atletas, né? O Saraiva, ele trabalha com suplemento alimentar, então ele sempre estava nessas feiras, né? Há mais de 20 anos, hoje ele é gerente da FTW, então uma empresa muito grande, então ele estava nesse meio da parte nutricional, então ele entendia o que estava acontecendo com ele um pouco e sabia realmente que essa doença estava chegando e que de repente chegou mesmo. E com quantos quilos você estava quando você decidiu operar? Eu cheguei a 127. Foi meu máximo, foi quando eu fui fazer a cirurgia, 127 quilos. Você tem quanto de altura, meu? 178. Acho que você estava dando um IMC de uns 40 e alguma coisa. Acho que é 41 chegou da meu IMC. E já é uma das indicações, né, Vitor? Se a gente falar das indicações de cirurgia bariátrica. Obesidade grau 3, né, cara? Obesidade grau 3, independente de ter doença já comprovada, associada, né, à obesidade, já teria indicação, né, de cirurgia. É importante que o Saraiva falou, né? Ele falou, cara, eu não me enxergava doente, eu não tinha nenhuma doença e tal, mas a obesidade em si é uma doença, né? E muito negligenciada pela sociedade, porque hoje é comum de você olhar para as pessoas na rua, você sai no shopping, em qualquer lugar, você vê metade da população está com sobrepeso ou mais, né? E uma grande parcela das pessoas estão com obesidade, né? Então estão com excesso de peso muito elevado. Então meio que trata com uma naturalidade. Ah, você não está tão gordo, o seu sobrepeso não é tão grande, não faz isso daí não, tá tudo bem. Só que a gente o leigo, né, não vai saber disso, mas a obesidade ela só traz problemas ruins, cara, né? Então, inflama o corpo, predispõe doenças graves, né? Vamos falar de pressão alta, diabetes, problemas cardiovasculares. Câncer, né? Câncer, coisas mais graves ainda, né? Então, é muito comum isso que ele falou, né? Cara, pô, não tinha doença. Não, tem sim, obesidade, que é uma doença muito grave. E ela predispõe outras doenças mais graves ainda, que aí a gente tem que correr muito atrás do prejuízo para tratar depois, né? No dia a dia, às vezes eu recebo pacientes com exames demonstrando realmente que ele tem uma subnutrição ali, né? Ou não falar desnutrição, com várias hipovitaminoses, que realmente reflete que o hábito alimentar dele é péssimo, né? E também ele perde todo o potencial antioxidante que vem desses alimentos, né? De verduras, frutas, etc. Então você vê que ele não tem vitaminas, não tem minerais, tá tudo baixo, e aí você vê uma insulina ali de 30. Mas ele fala assim, não, mas eu fiz um check-up no convênio esses dias, o médico falou que eu não tenho nada. E realmente com IMC de 40. Eu falei, não, calma lá. Né? Você tem várias alterações. Não quer dizer realmente que essas alterações são uma doença... Agora um diabetes, né? Mas realmente você está num caminho e essa desnutrição, subnutrição que você está, né? Com hipovitaminose e tudo mais, vai fazer com que você piore esse estado, né? Faz com que ele fique mais inflamado ainda, mais cansado ainda, né? Com menos disposição, né? Isso é uma coisa que realmente a obesidade vem com muita força, né? Como é que você se sentia quando você estava obeso, assim, em relação à disposição, a dia a dia, etc.? Até uma das coisas que eu olhava para os meus exames, eu fazia exames regularmente, era que era o gordinho saudável para a grande maioria das pessoas, né? Um indicador que você acabou de falar aqui, a insulina 30, eu lembro que a minha insulina chegou a 32. E agora, pós-cirúrgico, só pontuando isso, chegou a 3, né? Então, mudou completamente. Mas a disposição era menor, né? Hoje eu me sinto muito mais saudável, muito mais disposto. Às vezes eu acabo dormindo um pouco menos, mesmo assim eu acordo disposto, trabalhando normal. Isso mudou muito minha vida. Qualidade de sono também, né? Qualidade de sono. Eu falo que duas coisas que me demorou para mim tomar decisão. Uma foi que os meus exames sempre acabavam estando dentro do tolerável, né? E outra que eu acabava viajando e sempre achava roupa do meu tamanho. Também era outra coisa que sempre me adiou a tomar as decisões para, né? E acabava não me vendo tão gordo, porque eu sempre achava uma roupa um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior.
É complicado. Uma coisa que você... Mas realmente, o que você... A mudança de parâmetro laboratorial é visível, né? Assim, hoje, por mais que a gente fala que ele fez uma cirurgia que ele fez um bypass, né? Para quem não sabe. O bypass é uma cirurgia que você diminui o tamanho do estômago e faz um desvio intestinal. Em tese, você tem um pouco de desabsorção, né? Mas hoje o Saraiva ele tem todos os exames normais, né? Por mais que ele tenha essa desabsorção, esse pedaço do intestino que não absorve tanto, né? Esse desvio do intestino, ele tem hábitos legais agora, tem hábitos saudáveis, então ele suplementa tudo. Então, com isso, ele tem todos os exames muito melhores do que era antes, né? Não, mas é importante falar que ele tem tudo isso porque ele faz acompanhamento, né? Ele frequentemente está com a gente lá, a gente faz os exames, passa com o nutricionista, ele procura, faz por onde, né? Ele não simplesmente esperou fazer a cirurgia, fazer o efeito para ele e resolver o problema, que não é o que acontece, né? Se o cara simplesmente faz a operação e some, que é uma coisa, infelizmente, até comum que a gente vê em alguns pacientes, né? Aí pode ter problemas lá na frente, né? Por falta de vitaminas, que nem ele disse e tal. Então ele faz a suplementação dele, treina, come adequadamente. Isso a gente já sabe, né? Ele é um paciente exemplar, por isso que ele tá aqui hoje, né? Se você for chamado, você já saiba que é um paciente exemplar. É claro, porque o paciente que não acaba não voltando, a gente acaba não tendo tanto contato, né? Não tem como a gente acompanhar. Mas realmente, a cirurgia é só uma parte realmente do tratamento, né? Uma coisa legal que você falou, o Saraiva, que é sobre o balão que você tentou, né? Eu vou pedir pro Vitor explicar um pouquinho qual que é a função do balão, né? Como é que ele funciona e explica, e depois a gente pede para você explicar por que você acha que não deu certo para você. Perfeito. Então, dentro do tratamento de obesidade, a gente tem várias alternativas, né? Desde tratamento clínico, que a gente pode fazer uso de medicações, né? A gente tem vários remédios aí, anorexígenos, né, que diminuem a fome ou melhora alguns hormônios, né? Tem um pool grande aí. E também a gente tem o tratamento cirúrgico, né? Que seria a cirurgia bariátrica propriamente dita. No meio do caminho, existem opções talvez menos invasivas, né? Que seria, no caso, o balão gástrico. O balão, né, então, para quem não sabe, ele é um procedimento feito por endoscopia, né? Então, é feito pela boca da pessoa. A gente introduz o aparelho lá dentro, acessa o estômago e a gente insufla um balão como se fosse uma bexiga dentro do estômago para ocupar grande parte do estômago, né? E deixa lá posicionado num local certinho do estômago e, ok, tira o aparelho e o balão fica lá. Então, o que é importante falar? O balão ele é um método, ele é temporário, ele não é permanente, né? Então, ele vai ter uma ação ali de 6 meses a 1 ano, né? E um dos efeitos principais dele é tentar fazer que a pessoa fique saciada, né? Porque como o estômago está sempre cheio, com esse corpo estranho lá, a pessoa teoricamente tem menos fome, né? E é somente isso. Ela não influencia em questões hormonais, nada disso, né? Então é um método bom para algumas situações. É o que eu acho. Eu não sou não sou muito favorável ao balão indiscriminadamente. Acho que a gente tem que usar para alguns casos mais selecionados. Talvez uma obesidade mais leve, uma pessoa que não tenha condição de operar, tudo. Mas tem algumas críticas, porque muitas pessoas enxergam isso. É um problema. A gente tem que explicar isso para as pessoas. É um método menos invasivo, é menos agressivo, então vou fazer isso aí porque já vai resolver o problema para mim. De novo. Nada que a gente fizer exclusivamente uma única coisa vai resolver o problema da obesidade, né? Além do balão, o cara tem que ter cuidados com a alimentação, vai ter que fazer atividade física e por aí vai. A questão é que o balão, como tudo na nossa vida, tem métodos também de burlar. E a pessoa que não está assim, intencionada a ter uma reeducação alimentar, né? Tá fazendo atividade física legal, ele acaba burlando isso. Então começa a se alimentar um pouco mal, usa alimentos mais calóricos, mais líquidos, que passa mais fácil, que não tem dificuldade de digerir, né? E aí muitas vezes não chega no resultado que a pessoa gostaria de chegar, né? Então, é o que acontece com muito, a gente vê muito isso no consultório, pessoas que já fizeram algum tratamento, né? De novo, não que o balão seja um tratamento ruim, não é, mas acho que bem indicado, vai bem. A função nossa como médico é saber indicar o melhor tratamento, né? Mas é muito comum ver o que acontece isso aí. O cara usou, não teve bom resultado, então não vai dar certo, talvez a cirurgia não seja interessante, enfim. Mas daí não é o que aconteceu com o Saraiva. Acho que ele usou, teve uma experiência que ele pode contar pra gente aí e acabou vindo pro nosso lado depois. Acho que até antes de falar do balão,
Como chama esse tipo de medicamento que tira a fome injetável? Tem anorexígenos, né? São Isso. Os análogos de LP1, você fala Saxenda, Saxenda, Victoza. Eu cheguei também a experimentar. São os análogos de LP1. Né? Então, passei por isso também, né? Você vê, eu acho que eu tenho todo o perfil da obesidade mesmo, né? Pra ter chego ou não chegou. Você teve falha de 2 tratamentos, pelo menos, né? Falha de tratamento até clínico, outros, né? A vida inteira eu tentei. No caso do balão, opinião minha, né? Eu percebo que ele funciona para quem tá aí com 10... Porque eu vejo que a perca dele é 10% do peso, máximo. Não vai mais que isso. E é 2 meses. Passou 2 meses, você não consegue perder mais nada. E você acostuma com o balão dentro do seu estômago e você continua comendo mais. E eu percebi que quando tira o balão fica pior do que antes, porque eu acho que o estômago dilatou. Não sei se é esses os termos certos, mas essa é a percepção que eu tenho e a minha opinião, né? Não tenho opinião de vocês aí. Então eu vi que funcionou por 2 meses. E eu acho que o pós-balão, quando coloco o balão, é até pior do que eu me senti pior com ele dentro do meu estômago do que o pós-cirúrgico de bariátrico. Eu passei mais perrengue com o balão do que eu passei pós-cirúrgico bariátrico. Né? Essa é a minha percepção que eu tive com o balão. Então, quem vem falar comigo sobre o balão, eu só acho se funciona para quem está aí só um pouquinho acima do peso. Não é para obesidade. Minha percepção. Eu gosto muito... Exatamente. Eu concordo com o que você falou, apesar de, né, sua percepção está certa. Muita parte que você falou, cara. Eu acho que o balão ele é legal pro cara que tem uma obesidade leve. Ainda não tem indicação de cirurgia bariátrica, né? Um IMC de 30, 31, o cara precisa de um empurrãozinho ali para começar a perder peso e entrar no eixo com as outras coisas que ele tem que fazer também, além de colocar o balão. Só que isso é um ponto que você falou, é muito importante. Cara, não é fácil. Logo depois que coloca, puxa, tem náusea, dificuldade para alimentar, sentir dor às vezes, né? Então a pessoa acha que vai colocar um negocinho lá e não acontece nada. Assim, não é tão simples assim, vai ter que ter cuidado. Então, muitas pessoas pedem para tirar logo depois que coloca, 2, 3 dias, o cara, não aguento mais, tira isso aqui, pelo amor de Deus, né? Porque dá aquela sensação de estômago cheio o tempo todo e tal, né? Então, é o que eu falei, cara, eu não acho de todo ruim, mas acho que tem que indicar bem. E o resultado dele, cara, que nem você falou, você usou já alguns métodos antes, né? Os remédios injetáveis, comprimidos e o balão. É bem parecido, né? A gente espera uma perda de peso de 10%, 15% e tal. Hoje está saindo algumas medicações um pouco mais novas que falam um pouquinho, pode ser um pouco maior, mas eu não usaria para tratar pacientes que já têm indicação de cirurgia bariátrica, que são as obesidades mais avançadas aí, né? Cara, eu gosto sempre de múltiplos tratamentos para fazer realmente o controle da obesidade. Eu gosto muito do balão na principal indicação dele, que seria no paciente super obeso, que não consegue fazer realmente a cirurgia bariátrica, então... O paciente tem um IMC super obeso e um IMC de 60, então... Por ele na saúde, né? Deixar ele na saúde. Onde o risco de vida dele é muito alto para ser submetido à cirurgia bariátrica. E aí, nesses casos, eu acredito que ele tem uma grande valia, né? Muito. Então, você entra com balão, associa uma medicação, associa uma dieta, um exercício físico, né? Para esse paciente que já é um super obeso, provavelmente ele deve ter tido várias falhas. Então, você deixa ele dentro de um IMC que seja aceitável para realmente ser submetido à cirurgia, né? Vamos supor, a gente operou um IMC de 60, mas você deixar um IMC um pouco mais baixo, aí, pelo menos uns 50, controla um pouco mais a parte clínica dele, né? Um pouco mais da diabetes, um pouco mais da pressão alta, que eu acho impossível um paciente nessa condição física não ter diabetes nem pressão alta. Às vezes ele não tem conhecido, né? Mas ele geralmente tem, né? E aí, realmente associa o balão, associa as medicações, o paciente emagreceu, conseguiu chegar num status performance para a cirurgia, tirar o balão tem que esperar pelo menos uns 4 meses aí pra gente não conseguir, porque cirurgicamente fica difícil, o balão ele aumenta realmente a espessura da parede do estômago, e aí para você realmente fazer a cirurgia, que você faz um grampeamento ali, o ideal é você esperar uns 4 meses ali, 6 meses, dependendo ali do tempo que ele fica com o balão, para realmente fazer a cirurgia. Então, nesse período de tratamento, você está falando assim, o paciente chegou um super obeso, ele já pensa em algo imediato. Não é assim que acontece, né? O paciente tem IMC de 60, ele começa com tratamento clínico, a gente pode optar por colocar o balão, ele conseguiu emagrecer, segura esse emagrecimento e aí faz a cirurgia bariátrica logo em seguida, para ele realmente ter um tratamento um pouco mais definitivo. E claro, também não acabou o tratamento por ali, né? Tem que seguir pro resto da vida, mas a gente vai chegar nesse ponto, né? De como realmente foi, como é esse segmento depois no pós-operatório. Mas uma coisa, sabe, o que você
cara, assim, depois que você decidiu, qual que era o seu maior medo, assim, da cirurgia, cara? Porque, assim, hoje os medos são gigantes, né? Todo mundo que chega no consultório chega com muitas, muitas, muitas dúvidas. Os seus medos, quais eram os maiores medos, cara? Eu acho que dá para pontuar 2 grandes medos, né? A cirurgia em si, né? A parte cirúrgica, eu nunca tinha operado nada de anestesia geral. É anestesia geral? É, geral. É anestesia geral, nunca tinha operado nada. Nunca tinha quebrado um braço na vida, uma perna. Então esse era o primeiro medo, que eu acho que é legal pontuar. E o segundo, que eu até brinco, que eu usei a bala de prata, né? Putz, e se eu fracassar depois da cirurgia? Eu usei o último recurso possível e imaginável e fracassei. Então esse era um grande medo que eu pensava muito na minha cabeça. Só, mais nada. Né? Ah, mas se morrer na cirurgia, mas morrer, a gente pode morrer em qualquer lugar, né? Basta estar vivo, né? Basta cair você tá andando, cai um saco de cimento na cabeça e morre, né? Então, isso daí eu não tinha medo. Né? Eu acho que eram esses 2 grandes pontos para mim pontuar aí que eu tinha de medo. É legal falar. Eu vou explicar um pouco dos dois aí, né? Falar, destrinchar um pouco. O primeiro que eu falar, medo da operação, né? É comum, cara. Se você nunca passou por nada semelhante, tudo que você não conhece vai ter medo. Qualquer ser humano é assim, para provar o contrário, né, cara? Você não conhece uma coisa, você tem medo, né? Uma situação nova ali. Mas a cirurgia é uma cirurgia muito segura, né? Eu não sei se você percebeu isso depois, né? Logo, você faz a operação, você acorda algumas horas depois e fala, já acabou, cara. Tá tudo certo aqui? Sim. Já tá não que não existam complicações, né? Lógico. Mas assim, hoje é uma cirurgia muito segura. Hoje a gente faz cirurgia minimamente invasiva, né? Por laparoscopia. Hoje até a cirurgia robótica a gente tem feito com uma frequência boa e, assim, resultados muito bons. É como, assim, o paciente vai para operação, acordou depois da anestesia, já tem que andar, já começa a se mexer. Então, parece que fez um procedimento realmente simples, entre aspas, né? Então, realmente, a gente diminuiu muito o risco disso. Hoje, o risco de complicações de uma cirurgia bariátrica é tão baixo quanto de uma cesárea, que é uma coisa muito comum, né? Tem parto toda hora aí, né? Então, acho que para tranquilizar as pessoas, os riscos são baixos, né? Legal, isso é uma coisa. E, cara, de questão de falhar também, compreensível, né, cara? Vamos dizer, ele já pelo menos 2 vezes já tentou. Tratou com remédio, tratou com dieta ou balão e não deu certo. Será que não vai dar certo com a cirurgia? Eu acho isso até não é ruim, né? Porque, cara, eu vou me dedicar. Você tem que pensar ao contrário. Cara, eu vou me dedicar ao máximo para tentar dar certo. Essa vez tem que dar certo. Né? E eu acho que foi o que você fez, né? E daí teve outra coisa para pontuar, que para tomar a decisão, eu falei assim, beleza. Se eu falhar, eu vou ter o reganho depois de quantos anos? 5, 10 anos? Já não foi válido para minha saúde? Então eu vou fazer a cirurgia. Por mais que isso daí é uma coisa errada para se pensar, eu falei, mas mesmo que durar, eu vou ter um reganho depois de 5, 10 anos, já foi válido para minha saúde, já deu uma sobrevida para mim. Isso que eu falei, não, então eu vou fazer a cirurgia. Isso que ele tá falando em relação de morbimortalidade é legal, realmente. Quanto mais tempo você passa realmente obeso, maior sua chance realmente de ter alguma complicação. Então, se você consegue passar um máximo período de não obeso, menos inflamado, então você tem a chance menor realmente de desenvolver qualquer outra doença relacionada à obesidade. Isso realmente vai dar uma expectativa de vida maior para ele. Mas bem legal. Pessoal, para vocês aí que começaram a assistir o Icemcast, por favor, segue a gente lá no YouTube, compartilha, que realmente esse assunto pode fazer diferença na vida de alguma pessoa. E se você acha que realmente que essa pessoa que está sofrendo de obesidade precisa escutar isso que a gente está falando, manda para ela, tá bom? Pessoal, um outro ponto que a gente fala hoje muito assim, é de como escolher realmente uma equipe médica para realmente fazer essa cirurgia, né? Porque eu vejo que muitos pacientes às vezes são desencorajados a realizar a cirurgia bariátrica, né? Porque ele passa, às vezes, com um colega que faz um emagrecimento clínico, o colega que faz um emagrecimento clínico puxa para ele, passa com o nutricionista acha que não é viável, passa com outra pessoa, o cara também acha que não. E o que eu tenho realmente para dizer é que a cirurgia bariátrica não é um método definitivo de emagrecimento, né? Mas, na minha opinião, é um método que tem maior chance realmente de sucesso quando o paciente passa do IMC de 35, 40, né? Que as chances realmente são menores para essa pessoa que passou desse IMC. E não que a gente tenha que parar de fazer o emagrecimento clínico associado, medicação associada durante o emagrecimento da bariátrica.
mas se a gente associar os tratamentos, é que eu acho que o paciente vai ter um controle melhor. E como é que foi isso, Saraiva, na hora de procurar, e o pessoal, quantas pessoas falam para você, não faz, porque essa cirurgia você vai morrer, ou qualquer outra coisa, isso aí não vai fazer com que você engorde de novo, como você falou? Tinha mais gente falando para você fazer ou não? Não. Mas a família ficou um pouco assustada no começo, né? E depois começou a entender que realmente eu tinha uma doença, porque às vezes a família acaba olhando e falando assim, porra, mas por que você não tá conseguindo? Né? E depois eles entenderam o meu lado. E você também fez a pergunta sobre a escolha de quem da onde... Porque assim, como que você chegou até nós? Assim, qual que foi Legal. o que você pensou? Assim, você passou num endócrino, o endócrino te indicou, você passou num Nutri. Eu sei que você tem muitos colegas nutricionistas, né? E como é que foi assim essa decisão de realmente procurar uma equipe de cirurgia bariátrica? Na verdade, eu tomei a decisão, né? Eu falei, não, eu quero buscar isso. Eu conversei com um amigo nutricionista, que é o Rodrigo Loche, que é meu nutricionista até hoje. E ele falou, Saraiva, se é isso que você quer, eu vou te ajudar no pós-cirúrgico, não tem problema nenhum. Se é isso, vamos lá, eu te ajudo. Já te acompanhei outras vezes, vamos embora. E para tomar a decisão, eu acabei fazendo por ser da área comercial, eu fui num médico antes, um cirurgião bariátrico, em São Paulo. Nem sei se você sabe disso, Léo. Não, mas tudo bem. Não tem problema. E daí, por ser da área comercial, eu me senti desconfortável. Quando a pessoa quer muito me vender alguma coisa, eu me sinto desconfortável. Então, eu dei um passo para trás e busquei uma segunda opinião, que foi quando a gente se conhecemos. Minha irmã é instrumentadora, né? Já trabalhava com o Léo, né? Com o Vitor. E daí eu fiz a consulta e daí eu me senti mais seguro e mais confortável de seguir com a decisão de fazer a cirurgia. Na primeira, eu fiquei um pouco assustado porque eu me senti muito sendo vendido a cirurgia a qualquer custo. E daí eu assustei um pouco, né? Eu acho isso realmente legal você falar, que é até um feedback positivo pra gente, né? Porque eu sempre, quando a gente atende, né? Primeiramente, eu geralmente atendo um pouco mais que o Vitor em relação a essas primeiras consultas, né? Eu falo pro paciente, olha, é uma opção, né? Não que eu falo, se tem indicação, não tem. Né? Se o paciente não tem indicação, eu falo, olha, você não tem indicação de fazer cirurgia, né? Vamos começar a fazer alguma outra coisa. Agora, se ele tem indicação, fala assim, é uma opção. Você quer fazer tratamento cirúrgico ou tratamento clínico, né? Tem que, realmente, a conduta tem que ser compartilhada, não, Vitor? Não, e além disso, cara, não só a opção, mas você tem que deixar claro que o papel da cirurgia no tratamento, né? E que isso vamos dizer, é um trabalho em conjunto, né? Então, a nossa função é realmente ver o paciente veio, a gente acolhe ele, entende quais são os medos, as preocupações, a história dele, as doenças, tudo legal. Tem indicação? Tem. Olha, isso aqui é um trabalho em equipe. Né? A nossa função é preparar você para fazer uma boa operação, para você ter uma boa recuperação, se comportar bem depois da cirurgia, não ter limitações nenhuma, para você viver bem. Né? A cirurgia não é para ser um martírio. Né? A pessoa fala, você vai fazer cirurgia, não vai comer nada, vai vomitar. Não, é para viver normalmente, se alimentar normalmente. Mas o nosso papel é esse, fazer a boa operação e você ter uma boa recuperação. O seu papel, como paciente, é você se comprometer a ter hábitos saudáveis, seguir um plano nutricional, né? Ter acompanhamento psicológico se for necessário, ter acompanhamento de um personal, uma atividade física que você queira fazer e tudo mais. E aí é um ponto legal de a gente, né, pontuar, não sei se na outra equipe que você foi, né, se era uma equipe, se era só um cirurgião, que a gente trabalha com equipe, né? Então a gente tem nutricionista, tem psicólogo, tem educador físico, e quando a gente consegue trabalhar todo mundo junto no mesmo lugar, né, a conversa é a mesma, né? Então a gente entende as dificuldades de cada paciente. Então sei lá, o Saraiva foi lá, ele tem uma obesidade avançada, ele vai ter que operar, bacana, ele entende tudo isso, legal. Mas ele tem uma limitação para fazer atividade física, cara. Olha, ele operou o joelho, tem uma prótese. Não dá para o cara fazer agachamento lá com 200 kg de cada lado. Não vai fazer. Né? Então, o nosso educador físico, cara, então, peraí, vamos indicar um outro tipo de atividade para esse cara. Legal, talvez fazer uma hidroginástica primeiro, né? Fazer algum outro tipo de atividade sem impacto, tanto impacto, né? Até nutricionista, cara. O cara tem problema, o cara é vegano. Sei lá.
vai entender, né? É mais difícil com obesidade, mas adaptar, isso é o legal de ter equipe, né, cara? Que a obesidade não trata sozinho, cara. Não, nem só o cirurgião trata, nem só o paciente, nem só o nutricionista. Tem que tratar todo mundo junto. Se tratar todo mundo junto e estiver em sincronia, aí vai bem. É uma das dificuldades que a gente tem até hoje, né? Assim, a gente tem na Clínica Vicente, né, que é a nossa clínica, a gente tem todo mundo, né? Nós temos 3 nutricionistas, 2 cirurgiões, 3 nutrólogos, endócrino, psicólogo, 2 psicólogos, físico. 5 educadores físicos. Então, assim, é toda uma estrutura voltada realmente para a saúde, né? E quando você chega, um paciente com obesidade chega lá, a gente realmente já coloca ele para ele rodar em todo mundo, né? Sim. Não vir só realmente para a cirurgia, porque isso é muito importante, né? Sim. A cirurgia bariátrica tem que ser um passo nessa caminhada toda de mudança de hábito, né? Posso fazer uma piada, né? Claro. Ele falou do vegano, né? Por que o hipopótamo é gordo? Ele só come capim. Né? Qual que é a conclusão? Não sei. Enfim, continue o raciocínio. Mas é uma boa reflexão, né, cara? É o que eu tô pensando aqui. Vamos ver. Caramba, eu fui numa aula de um colega nosso sobre vegano, acho que é a melhor aula que eu já vi, de um nutrólogo. Formado aqui na faculdade, foi lá na faculdade. Numa mesa que eu presidi lá. Cara, realmente ele me deu umas visões sobre a dieta vegana que eu fiquei impressionado. A dieta vegana tem uns estudos muito bem controlados lá, que são com vários pontinhos que eu achei interessante de controle, que comparou a dieta vegana, por exemplo, num paciente que tem uma insuficiência cardíaca ou teve um infarto prévio ali e tudo mais, e tamanho de placa de ateroma, com uma dieta onde onívoro com déficit calórico, né? E uma dieta vegana. E, cara, lógico, as duas dietas, os dois fazendo exercício físico, bem controlado, os dois fazendo exercício ambiente físico. Igual, só muda a dieta. Exatamente. Acho que o grau de inflamação é muito melhor no paciente que na pessoa que é vegano, o grau de inflamação para várias coisas é menores, né? E a quantidade de antioxidantes que ele consome. Né? Ele consome porque assim, para você conseguir bater a proteína, né, você tem que consumir uma quantidade maior ali de carboidratos, etc. Só que é um carboidrato bom, né? É um carboidrato de um cereal ali, né, etc. De um vegetal, né, bom. E realmente ele consegue ter uma inflamação muito inferior e ele consegue realmente reverter situações já apresentadas. Então, assim, essa parte do veganismo eu acho bem legal. E tem uma paciente Mas minha... não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Cara, nada é para todo mundo, né? Eu tenho uma paciente... Porque assim, acho que tinha muitas pessoas falando assim, não, tem veganos realmente que estão no sobrepeso, né? Sim. Porque às vezes não sabem fazer direitinho. Mas os veganos que fazem direitinho, né, que acompanham, que tem essa parte de vitamina e tudo, cara, realmente tem um resultado muito legal. E esse cara me convenceu realmente que o resultado é bem legal. E eu tenho uma paciente que tem 4, 5 anos que passou comigo, que é a Fabi. Cara, ela tem um físico com uma quantidade de massa muscular, um físico que... Invejável. Com 47 anos, eu acredito que ela tem, assim. E um físico que bate muita menininha. Muito carnívoro. Muito carnívoro. E assim, realmente com uma quantidade de massa muscular muito boa. Então, realmente, ela consegue ter esse equilíbrio. Mas, quando ela chegou comigo, ela não sabia fazer direito, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, saber fazer direito. Não pela modinha, que às vezes acabam acompanhando, porque a reposição das vitaminas é mais difícil, né? Então tem que saber fazer direito. Sim. E daí é muito mais saudável do que qualquer outra dieta, né? Não, a gente suplementava antes, né? A última consulta que ela veio, acho que em fevereiro ou março, eu tirei até um pouco das vitaminas que ela tava com superávit. Acredita? Tava acima. Que legal. Então foi mas legal. não é fácil, cara. Não foi fácil. A dieta vegana tem que ter muito, assim, tem que estar muito acompanhando legal, nutricionista, laboratório, porque... Porque nosso ambiente não é realmente, né? O ambiente que a gente está inserido, que a gente foi criado, não é um ambiente vegano, pra né? isso, não. Então é um pouco mais difícil, né? Você mudar um hábito, né? E falando de hábito, Olha lá. Eu acredito que hoje, realmente, que a obesidade... ela vem de uma soma de fatores. E um dos grandes fatores é a parte
de hábito e realmente a parte emocional da pessoa, né? Assim, tem várias pessoas que defendem isso com unhas e dentes. Eu acredito que tem realmente um componente. E para você, assim, como que você acha? Você acha que tinha um componente psicológico? Você acha que foi importante tratar isso antes e depois? Como é que tá essa parte de tratamento emocional hoje que você está fazendo? Assim, vamos falar um pouco do antes. Tudo descontava na comida, né? A alegria, metas, tudo que, tanto positivas como negativas, era na comida. Hoje, eu consigo comer as coisas que eu comia, muito menos, e assim, com um tempo bem menores, né? Deixo de comer uma pizza? Não, mas é um pedaço e eu tenho a consciência que eu não preciso de mais. Isso me supre minha necessidade. Antes, não. Antes né, Até ver o fim. Até ver o fim, exatamente. Hoje não. Hoje eu não desconto mais na comida. Hoje eu tenho outros prazeres que eu acabo, né, não tenho problema com a comida. Então hoje a parte psicológica também melhorou muito. O acompanhamento psicológico também me ajudou bastante. Eu vejo mais por esse lado, assim, estou bem satisfeito. Ajudou a entender, né, cara? Sim, porque sim. Às vezes a pessoa não entende, né, cara, o papel do nossa mentalidade, né, do aspecto psicológico que contribui para a pessoa ter obesidade, né? Compulsão, né? Esse sentimento aí de recompensa, né, cara? Pô, fui promovido no trabalho, opa, vamos ao churrascão, bebida, tal, não sei o quê. Isso é comum no ser humano, né? O ser humano faz isso daí. Só que talvez as pessoas que, né, evoluem com sobrepeso, obesidade, elas fazem muito mais, né? Muito mais frequência e um volume maior também, né? Então, sim, por muito mais tempo, né? Não é você concluiu sua meta lá, vendi 200 suplementos hoje, que legal. Cara, vamos comemorar. Pode ir lá, você não pode ir lá hoje, depois de um tempo que a gente recomenda, né? Vai lá, toma seu vinho, come sua pizza, bacana, tranquilo, é social, né? A pessoa tem que ter convívio social. Mas é importante a pessoa compreender isso. Por isso que a gente sempre recomenda acompanhamento psicológico antes da cirurgia. Compreender o papel do aspecto psicológico na obesidade. O comportamento da maioria das pessoas é automatizado. Ela não sabe por que ela faz isso. Né? Então ela chega e por mais que a gente às vezes é complicado, às vezes na primeira consulta eu chegar nesse ponto porque a pessoa não me conhece, né? A pessoa não me conhece, ela chega ali, ela já acha que eu vou julgar ela por ela ser obesa, né? Já vou julgar, já etc. E aí quando realmente eu começo a perguntar sobre os comportamentos que são automáticos dela, que ela já faz há tanto tempo que ela nem sabe por que ela faz, e já fala assim, não, mas você come quando tá assim? Ela começa, tipo, a não querer falar, né? Porque realmente a gente começa a tocar em tese ali num ponto que dói pra ela emocionalmente, né? E ela começa a não querer falar. Isso é muito complicado, né? Assim, logo na primeira consulta você conseguir tirar isso aí da pessoa, e até por isso que tem que ter um acompanhamento psicológico que a psicóloga vai ver essa pessoa mais vezes, né? Vai conversar com ela mais vezes e vai chegar mais profundamente nessa dor, né? Nesse gatilho que faz com que ele tenha esse comportamento automático de comer numa quantidade um pouco maior. Beleza, pessoal, tem gente que não come muito, mas fica obeso. Eu acho que assim, tem tipos de metabolismo, né? Tem pessoas que têm uma tendência genética a comer um volume um pouco menor e engordar mais, né? Mas não existe ganho de peso sem superávit calórico, né? Então... É a conta de mais e menos. Se você consome mais e gasta de menos, vai sempre sobrar. Né? Eu falo isso. Que sempre usei esse exemplo da balança, né? Se você come mais do que você gasta, você engorda. Se você gasta mais do que você come, você emagrece. E né? não necessariamente comer mais é mais volume. Às vezes é comer errado. O cara come alimentos que são hipercalóricos, né? Mas é uma quantidade pequenininha, né? E isso traz ganho, né? Porque ele gasta menos em relação ao nível de calorias. Aí, né? Essa parte da taxa metabólica basal, né? Para a pessoa saber quanto que ela gasta ou não gasta, eu faço um teste ali na clínica, né? Que chama calorimetria indireta, para saber exatamente qual que é a taxa metabólica basal. Né? E a pessoa ainda não entende muito o que é. Eu falo assim, a sua taxa metabólica basal é o seguinte, pensa que você é um carro, né? Pensa que você pegou o seu carro hoje ligou e deixou ele ligado o dia inteiro. É o quanto de gasolina que ele gastou. Então, essa é a sua taxa metabólica basal. Sem acelerar, sem dirigir, sem nada. Sem fazer nada, só deixar ficar ele ligado parado. no carro. Exatamente. Então, com esse exame você consegue ver. Então, eu tenho mulheres, principalmente, que chegam com uma taxa metabólica basal de 1000.
1.000 quilocalorias. Então, assim, se ela é uma pessoa pouco ativa, né, ela vai gastar mais 200 quilocalorias ali, sei lá, para fazer. Uma pessoa que faz o trabalho home office não caminha, não faz mais nada. Então, vamos colocar que ela vai gastar de 250 a 300 quilocalorias a mais ali. Então, ela gastou, no dia, o 1.200. GET dela, né, o gasto energético total dela naquele dia foi 1.200, 1.300 quilocalorias. Baixíssimo isso. Baixíssimo. Então, se ela faz uma dieta que é normal hoje do brasileiro, que ela comeu 2.500. Comeu um pão de manhã com café com manteiga, leite, né? com café com leite e uma manteiga. Depois, no meio da manhã, às vezes comeu uma fruta. Na hora do almoço, comeu 100 gramas de arroz com 50 de feijão e uma carne. À tarde, ali, repetiu o pãozinho ali com ou um pãozinho de iogurte, queijo, com requeijão ali, e tomou um iogurte. E à noite comeu a mesma coisa que o almoço. Cara, ela bateu 2.500, 2.200 Então, ela vai estar sempre tendo tranquilamente. mais. Então, ela tá num superávit calórico absurdo. E aí acontece aquilo que a gente tava falando, o cara vai ganhando aos poucos, né? Isso. E aí você pensa, esse metabolismo tão com essa taxa metabólica basal baixa há tanto tempo, essa pessoa sedentária há 10, 15 anos, e aí esse superávit calórico ali de 1.000, 1.200... E às vezes ela até é magra, mas tem o IMC dela é alto, né? Sim. Provavelmente o IMC, essa... A porcentagem de gordura Porcentagem de é alta. gordura. isso não que você dizer, o percentual de... provavelmente... Que é a falsa magra, né? Provavelmente ela pode parecer magra, né? Isso. Mas a proporção de gordura e massa magra é muito diferente. Né? Isso a gente pode ver depois, mas é isso que eu tô te falando. E realmente, esse superávit calórico vai mudando esse metabolismo e vai fazendo com que ela gere várias coisas que a gente chama de síndrome metabólica, que é o pré-diabetes, que é a reação inflamatória sistêmica, né? Então, as pessoas têm que entender que esse comportamento, por mais que não seja diferente das outras, né? Mas o meu comportamento é igual da minha irmã, mas a minha irmã não engorda e eu engordo. Provavelmente você tem uma diferença genética ali, por mais que seja sua irmã. Né? A taxa metabólica da sua irmã deve ser um pouco mais alta. Ou a sua irmã faz algumas coisas que são diferentes que você faz e que você engorda muito mais, né? Então, não é olhar o do lado e falar que o do lado é igual a mim. Não. Vamos ver o que está acontecendo de errado com você. Né? Vamos indivíduo, ver. né? Cara? A gente tem que tratar individualmente cada pessoa. Né? Uhum. E acho que essa é a função do médico, né? Que nem se falou, né? O paciente vem na consulta, ele está inseguro, está, né, ainda com dúvidas, né? Família falando, esposa, não vai lá. Então tem toda essa situação. Tem também a questão da coragem, né? O cara, até ele chegar lá, teve que ter coragem, né? Para ele tomar uma atitude e tal. Sim. E aí nessa hora a gente tem que acolher, né, cara? Não dá para simplesmente tratar como se fosse mais toma aqui esse remédio, vai embora, tal. Né? Então, aí acho que aí é a questão de a gente ter bastante sucesso no tratamento que a gente faz, né? A gente consegue acolher a pessoa, entender esses problemas e fazer ela se sentir parte, cara. Estão tratando, olhando para mim, para o meu caso, né? Não como se fosse um geral. E aí dá certo, aumenta a taxa de sucesso fazendo isso. E a gente acaba conseguindo fazer isso porque a gente trabalha com um volume de pacientes um pouco menor, né? Sim. Pelo jeito que a gente trabalha. A gente não trabalha com uma demanda alta de convênio, nada nesse sentido. Então, realmente, a nossa taxa de sucesso é maior. A gente sabe que hoje os colegas que trabalham com volume maior de convênios têm, às vezes, uma demanda mais rápida, eles não conseguem realmente ter um acolhimento tão perto, né? Provavelmente, às vezes, você tenha sentido isso na outra equipe, né? Na primeira consulta eu já saí com todo o custo de tudo, de cirurgia, de educador físico, de psicólogo, de nutricionista. Isso me assustou um pouco, né? Que eu não tive quando eu fui com vocês. Já tá pronto, né? Entrou... Saiu o protocolo entrou, de gasto pronto na primeira consulta paga e já saiu com todo o protocolo. Isso me assustou um pouco. A gente gosta primeiro de pedir os exames, conversar um pouquinho mais. Exato. Bem. E vamos pensar assim na preparação pré-cirúrgica. Bem, você falou que a gente fez acompanhamento psicológico, você já foi com o Nutri, né? Você já começou a fazer uma rotina de treino, já começou a entrar ali nos pré, fez todos os exames de sangue, a gente começou a fazer realmente um tratamento clínico com algumas medicações. E ali tem uns poréns antes da cirurgia e depois ali, né? Nos primeiros pós-operatórios, né? Conta um pouquinho pro pessoal como é que é esse... Que tem as dieta líquida antes, né? Legal. Dieta líquida depois. Isso aí é o pessoal fica muito inseguro, porque realmente é muita informação para passar. E às vezes eu nem passo na primeira consulta, porque já chegam, não, mas e o pós-operatório, não sei o quê.
Mas é legal contar qual foi a sua experiência de pré, assim, prézinho ali, pós-operatório, intraoperatório e pós. O antes, você assusta um pouco, mas você ainda aprende a fazer. Você chupa um sorvete, você acaba tentando segurar, porque a dieta líquida acho que foi 4 dias mesmo. 3 dias antes, 3 geralmente. dias A gente antes. pede 3 dias, né? E a gente daí explica depois o porquê que a gente pede os 3 dias antes. Né? Assusta um pouco, mas você consegue fazer, porque não é tão difícil. Apesar que você falou, não usa muitas coisas líquidas calorosas, né? Mas foi tranquilo. E quando a gente chegou para cirurgia, você falou que tava legal, minha alça ficou bem alta, que é para isso, né? Eu tive um pouquinho de sofrimento pós-cirúrgico, não de dor, não, porque eu não gostava do alimento sopa, né? Então, a batida, coada, isso daí foi 3, 4 dias, daí um pouquinho, um pedacinho vai aumentando. Isso daí eu sofri um pouquinho por não gostar de sopa. A vida inteira eu nunca gostei de sopa. Então foi um mesinho aí. E depois foi maravilhoso, não tive mais perrengue nenhum, não tive mais sofrimento nenhum. No meu pré e pós foi isso. Eu não tive problema nenhum com esses dois aí. Só o pós um pouquinho, que foi da sopa, que nem lembro mais. Hoje eu gosto de sopa. Hoje eu gosto de sopa que eu não gostava antes. Cara, mas é a maior preocupação. O paciente vem no consultório e já pergunta: doutor, dieta líquida? Não, é muito difícil. Quanto tempo a gente vai fazer? Por quê? Não, pelo amor de Deus, não vou aguentar, não vou suportar, vou passar fome. Né? Explica por que da dieta líquida uns 3 dias antes. E você não tem fome, né? Depois da cirurgia, você não tem fome. Então, exato. Assim, mas antes de fazer, você acha que vai ter muita fome, né? Então, e não tem. Na teoria, né, cara, assim, a pessoa pode ficar sem comer por alguns dias, a gente sabe disso, né? Isso é fato, né? Por alguns dias a gente pode deixar até a pessoa sem comer, que não vai ter problemas graves, assim, de saúde e tal. Não pode deixar sem tomar água, né? Sem tomar água, não, lógico. Mas por que a gente faz dieta líquida? Bom, né? Antes da cirurgia. A gente gosta de fazer isso porque facilita um pouco a operação pra gente, assim, deixa os órgãos menos pesados, se a gente for manipular o intestino, né, o estômago, geralmente, deixa ele menos pesado, mais leve pra gente manipular com mais facilidade. Então, e a distensão também por videolaparoscopia, né? Pra gente poder acessar o abdômen da pessoa, deixa o intestino menorzinho, então isso facilita. Então isso é bom, a gente sempre gosta de fazer. Não é uma coisa que todas as pessoas fazem, mas a gente gosta de deixar para os nossos pacientes. Agora, no pós, por que da dieta líquida de 15, 30 dias, aí variar do método? Primeiro tem uma questão de cicatrização, né? Então a gente vai ter várias costuras lá dentro, grampeamentos, então a gente vai ter essa reformulação do estômago e intestino, né? Então, para não forçar essas costuras, essas suturas, não passar nenhum alimento que possa, de repente, lá rasgar, né? Fazer alguma... E isso que é o estourar a cirurgia bariátrica, que é a pessoa que come o alimento líquido e estoura a cirurgia, é isso? Cara... Não, líquido não, mas já, assim, graças a Deus nunca aconteceu comigo, já tive alguns relatos de alguns amigos, assim, de paciente, por má orientação, enfim, ou o paciente não quis ouvir, né? 2, 3 dias depois da operação, foi lá e foi comer hambúrguer, entendeu? Mastigar, comer um pedaço hambúrguer. Ele voltou para o hospital com tudo entupido, abriu as costuras, tal, enfim, muito grave, né? Uma situação muito grave. Porque a gente tem que lembrar que diminui o estômago, tem uma junção do estômago com o intestino, no seu caso, que é o bypass. Então, essa passagem é um pouco menor do que é hoje, né? Sem manipulação. Então, tem que ter esse cuidado, né? Então, a dieta líquida passa com mais facilidade para não forçar essas costuras e tudo mais. Então, esse é um ponto. E por que manter, né? 15, 30 dias, então? A cicatrização, ok. E outro ponto, como eu disse, a gente poderia deixar a pessoa sem comer alguns dias e não traria nenhum prejuízo para ela. Mas ninguém consegue ficar na cabeça, né? A pessoa precisa ter alguma coisa na boca, precisa estar se alimentando, é um hábito, né? Social, né? Precisa sentar na mesa e tal. Então, um jeito fácil de fazer isso é com a dieta líquida. Durante a dieta líquida, a gente também tem que suplementar algumas coisas, com proteína, né? Um whey protein, às vezes, as próprias vitaminas, para atingir algum aporte de proteína e calorias que a pessoa precisa basal, assim, né? Mas é outro ponto legal que você falou, Saraiva, é isso aí. Um dos efeitos da operação é perder fome. Fome e sede, né? Então, no começo a gente fala, olha, vamos começar então no hospital mesmo, né? Vamos manter um copinho de 40 ml a cada meia hora, todo o tempo, para você, né, conseguir ir se alimentando. Por que isso? Precisa ser exatamente de horário em horário, de 40 minutos, 30 ml?
Não necessariamente, não precisa disso. Mas é para forçar a pessoa a estar ingerindo principalmente líquido, água, chá, água de coco, o que seja. Porque se deixar para só ingerir quando ela lembrar, já passou esse tempo. Então ela já está desidratada, já está com mal-estar, já está indisposta, não quer andar, não quer fazer nenhuma atividade. Então isso é para facilitar também, né? Para a pessoa passar um pós-operatório mais tranquilo, sem nenhum problema nesse sentido aí, né? E geralmente no nosso pós-operatório a gente deixa um aporte proteico, né? Que a gente usa aqui da nosso patrocinador, que é o Zeoform, né? Opa, esse que é é bom. um whey isolado hidrolisado, né, Saraiva? Boa. Você gosta desse whey aqui? Muito bom. Apesar de ser concorrente do Não. Saraiva. Mas ele é leve, a proteína hidrolisada pro bariátrico é melhor absorção, né? Muito melhor. Então, e no pós-operatório realmente a gente tem essa dificuldade, né, de aporte calórico, né, de aporte proteico, e que o bariátrico no pós-operatório e para a vida ele tem que sempre começar com a proteína, né, porque ele tem que sempre bater as proteínas para ele não perder realmente massa muscular, tudo isso, e como ele não consegue comer um volume tão alto, né, ele tem que comer um volume um pouco menor, né, quando ele realmente toma uma dieta líquida ou o suplemento que é líquido, né, a proteína que é líquida, fica mais fácil dele ter esse aporte proteico, né. Exato. Que é bem legal. Mas vamos lá. E depois, Saraiva, como é que foi os primeiros meses assim, de perda de peso? Assim? Foi uma coisa que você não estava acostumado de perder tanto peso, assim, né? Tão rápido. Como você é que foi? Você ficou ansioso, cara? Você ficou ansioso? Você falou, puta, cara, preciso fazer tanto quilo em tanto mês, se não tá acontecendo, não tá indo bem. Como é que você achou? Eu acho assim, teve esse período, depois passa. Teve o período que eu puxava a balancinha todo dia para se pesar, né? Aquelas balancinhas de banheiro. E depois você acostuma. Depois você... aí tem um tempo que depois, aí 6 meses, você fala assim, nossa, estabilizou. Será que já estabilizou a curva? Aí você vê que continua perdendo. E o acompanhamento te deixa mais tranquilo. Se você não vai no acompanhamento, você acha que já acabou. Né? E a perca foi quase 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Você perdeu quanto no total? 47 no total. Cheguei a 80, eu devo estar com 8,2, 8,2,5. E agora você está com uma composição melhor de massa muscular também, né? Muito melhor. Então, mas eu acho que o principal é o acompanhamento pós-cirúrgico, que dá essa tranquilidade para saber que você está no caminho certo, não está saindo do caminho. Eu acho que isso é bem importante. Isso é o tempo de emagrecimento, né, Vitor? Que fala um pouquinho das curvas aí do emagrecimento, que é legal no pós-bariátrico. Então, o Saraiva falou... Cara, você tá lendo o livro, cara, não é possível. Já sabe tudo, já. Mas a gente espera a perda máxima de peso depois da cirurgia em torno de 1 ano e meio, né? 18 meses, mais ou menos assim, depois da operação. Só que a velocidade que isso acontece varia, né? Então, nos primeiros 6 meses é o período que tem a maior, assim, a perda de peso mais acentuada, né? Então, essa curva ela é mais aguda, né? Vai acontecer uma perda de peso mais rápida. Não é linear, é importante falar isso, que muitas pessoas têm uma ansiedade muito grande em relação a isso, quer ir pesar todo dia, ou, sei lá, cada 15 dias. E aí, de um mês para o outro, ele vê, poxa, no mês passado eu perdi 10 quilos, esse mês eu perdi só 5, no outro eu perdi 3, meu Deus, tá dando errado, né? E é assim mesmo, não é linear, não é uma escadinha, não vai perder 10, 10, 10, 10. O nosso corpo não é uma máquina, né? Mas é importante acreditar, por isso que é importante estar perto da gente, né? Passando nos acompanhamentos, para quê? Pra gente identificar se realmente existe alguma coisa de errado ou não, mas é natural. A pessoa perde, sei lá, 10 quilos um mês, 7 no outro, 5, 3, aí vai ter um mês que não vai perder, aí depois perde 3 de novo, aí perde 2, e assim vai, mas é sempre decrescente essa curva, né? Então, nos primeiros 6 meses é mais acentuada, e depois, no próximo 1 ano, ela é mais estável, uma perda de peso mais devagar, né? Mas continua acontecendo, né? Que quando a pessoa tem essa sensação de que, pô, estabilizei, 6 meses depois da cirurgia já parou. Não parou, tá acontecendo. E aí a importância de, nesses primeiros 6 meses de cirurgia, a pessoa ter realmente seguido as orientações que a gente passa, né? Tanto na questão do nutricional quanto na questão de atividade física. Porque essa perda de peso depois dos 6 meses de cirurgia, ela é menor, e então a gente precisa de um estímulo maior para ela continuar acontecendo. Então, tá fazendo atividade adequada, tá se alimentando legal, né? Isso vai manter acontecendo esse processo. Se durante 6 meses o cara deu um migué, não voltou na consulta, não passou no nutricionista, já tá bom para mim, paro por aqui, o resultado não vai ser tão bom.
Entendeu? A longo prazo não vai chegar no que a gente quer, que é sempre a gente sempre busca chegar deixar a pessoa próxima do peso ideal, né? Às vezes não é possível, se a pessoa tem uma obesidade muito avançada, mas é a nossa meta sempre. Uma coisa para pontuar que eu me identifiquei muito com vocês, né? Foi que por eu sempre estar na área esportiva, e eu falo assim, encho a boca para falar que os meus médicos bariátricos é médico bariátrico e médico do esporte, que é uma combinação quase única, né? Então, junta as duas coisas que, para mim, me encaixou muito bem, ser médico bariátrico e médico do esporte, né? Então, eu já comecei com as reposições hormonais, tudo. Então, mudou minha vida nesse sentido. Isso também é uma coisa muito legal para mim pontuar, que eu vendo a propaganda para todo mundo, né? Aí sim, faz o merchan. Que na verdade, quem não sabe, eu fiz cirurgia geral, depois a gente fez geral avançada, e quando a gente começou a operar eu e o Vitor, né, eu realmente resolvi fazer uma pós-graduação a mais para entender um pouco mais sobre metabolismo, e eu fiz medicina esportiva, né? E foi muito importante, cara, porque isso ajuda muito no resultado, né, cara? Eu acredito realmente que faz parte do tratamento, né? O pós-tratamento faz parte, né? E realmente durante a residência de cirurgia a gente não aprende muito isso aí, né, Vitor? Cirurgia a gente só quer operar, né, cara? Gente. Depois vê o resto. E o grande legal é que as pessoas não acreditam que eu fiz cirurgia bariátrica, porque eu falo assim, mas seu aspecto não é de bariátrico. Eu acho que essa parte esportiva me ajudou muito nisso. Claro. Né? Não, mas tá errado. O que é o aspecto bariátrico? Você tem doente? O cara que operou, então tem que ser doente. Não, eles falam que assim, então, eu vejo mais caído, as pessoas que fez a cirurgia. Mas essas pessoas que são assim, geralmente, vamos generalizar, mas a grande maioria são pessoas que não fazem acompanhamento. Sim. Né? O cara não faz reposição de vitamina, não faz atividade física, não se alimenta adequadamente. Né? Então, a gente tem que tirar isso, que, cara, não é quem operou tem que ficar com aspecto de doente. Pelo contrário, você está fazendo uma coisa para você ficar saudável. Você ficar com qualidade de vida boa, né? Entendeu? Sim. Então, e você é prova disso, cara. Sim. Eu aposto para você... Bom, fala para nós aí. Você passa na rua aí, ou conhece alguém fala que você fez cirurgia? Não. Então, não, é para ser assim. Esse é o melhor dos mundos, né? Eu já atendi vários pacientes pós, né, bariátricos, que acabam me procurando pra gente fazer esse acompanhamento pós, né, e que realmente vem de outros colegas e acabam não tendo esse acompanhamento certinho, ou por realmente não quiseram aderir, ou realmente porque não tiveram essa orientação, e realmente vem com uma qualidade de vida ruim, né, eles ficam cansados, né, falta de vitamina, né, e isso faz total diferença, né, na qualidade, né, não adianta, né, a gente não vai fazer uma cirurgia para deixar ele com esse aspecto, né, e é importante falar, cara, que assim, que eu digo que no caminho do emagrecimento você pode seguir várias trilhas, né? Uma das trilhas é a trilha que você faz a cirurgia bariátrica, né? Mas essa trilha onde você faz a cirurgia bariátrica é um marco. A fazer a cirurgia bariátrica é um ponto em que você vai virar a sua mente, né? Para você falar assim, olha, muita gente fala que é borboletando, né? Que foi a metamorfose, a transformação, realmente. Que acho que esse ponto tem que ser o marco para você trocar, né? Tem que realmente pensar, olha, daqui para frente eu vou ter bons hábitos. Né? Não é só fazer a cirurgia. Então, e às vezes, a gente às vezes precisa ser lembrado, né? Porque vai passando o tempo, né, Zé? Você vai esquecendo, né, cara? Então, se você não volta com uma frequência para você ser lembrado disso, você acaba realmente entrando no mesmo limbo que você estava antes da cirurgia, né? Isso então, é o perigo, cara. E aí é ruim, né? Porque aí depois, realmente, quando você falou, você acabou de usar a bala de prata, né? Usou bala de prata, depois não tem mais um tratamento? Pô, tem, né? O tratamento é igual? Geralmente não, né? Fala das possibilidades de tratamento que a gente tem hoje, a parte cirúrgica, realmente, no pós-operatório. É bom. De falha, né? Claro. Claro. Cara, se a gente teve uma falha, a primeira coisa é identificar o porquê que teve a falha, né? Qual foi o motivo da pessoa não ter atingido aquela perda de peso esperada ou ter tido reganho de peso, que é uma coisa que muitas pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? A gente pode falar que, com certeza, que a grande quantidade das pessoas que isso acontece foi por mau estilo de vida, né? Não ter alimentação adequada, não ter acompanhamento fazendo atividade física adequada, reposição de nutrientes e por aí vai. Então, grande maioria das pessoas, esse é o motivo de falha ou reganho, tá? Outras coisas que a gente tem que pontuar. Às vezes, pessoas que... A gente pega um paciente que tem que nem você falou no comecinho, um super obeso, IMC de 60, 200 e poucos quilos e tal.
esse paciente dificilmente ele chega no peso ideal com uma única intervenção, né? Então, o tratamento dessa pessoa tem que ser mais, vamos dizer, programado mais a longo prazo, né? Talvez fazer uma operação, daqui a um tempo fazer novamente. Então, a gente tem que programar essas coisas aí. Mas isso é um caso muito específico. É uma das dúvidas que eu tinha, essa pergunta mesmo estava no gatilho aqui. Dá pra gente fazer isso daí também, né? São casos mais específicos aí. Agora, uma coisa que acho que todo mundo pensa assim, cara, eu fiz a cirurgia bariátrica, faz 10 anos, eu fiz cirurgia aberta, sei lá, na época, né, fazia aberta, 15 anos e tal, e reganhei. Tinha 140 quilos, voltei com 125, né? Pô, posso fazer de novo? Né? Então, bom, a resposta é mais simples. Pode. Tecnicamente é possível. É possível, assim. A grande maioria das vezes é possível a gente interferir em alguma coisa ali. Agora, vai dar o resultado que você teve na primeira vez? Esse é o ponto, entendeu? Então, primeiro, por que deu errado? Então a gente tem que analisar essa situação. Se alimentou bem, tá fazendo atividade física, não tá. Então, se você não fizer isso corretamente, pode fazer operação 2, 3 vezes, pode fazer o que quiser. Não vai dar certo de novo, tá? Então, primeiro precisa corrigir isso aí. Segundo ponto. Existe algum problema estrutural na cirurgia? Né? A gente tem que examinar. O estômago está, sei lá, dilatado, teve alguma complicação ali, o intestino está muito curto, desvio, enfim. Né? A gente tem métodos para a gente avaliar isso daí, para a gente identificar esse problema. E às vezes fez uma cirurgia que era muito desabsortiva, como a gente já teve caso, assim, né? Sim, que a gente tem que estudar antes, né? Métodos de cirurgias antigas que hoje a gente não faz mais com frequência, ou nem faz, né? Tem várias cirurgias que a gente não faz mais, que 15 anos atrás era comum, né? E hoje a gente sabe que não tem bom resultado a longo prazo. Então tem alguns pacientes que procuram a gente por causa disso também. Então a gente tem que identificar isso daí para ver o que é possível de corrigir. Agora, é importante falar, então, viu? Ó, tá legal a parte do paciente. Então, nutricionalmente o cara tá bem, tá se alimentando bem, tá fazendo atividade física. Poxa, teve algum problema ali, talvez mecânico da operação, que dilatou o estômago, enfim e tal, a gente vai intervir. Legal. Mas tem que sempre falar, o resultado não é igual da primeira operação. O ideal é a gente conseguir atingir o nosso resultado na primeira vez. Tudo que a gente tentar de primeira, né, acho que para várias coisas da nossa vida e já resolver seria o ideal, né? Agora, é possível, sim, fazer cirurgias revisionais. São cirurgias mais trabalhosas, né? Riscos um pouco mais altos, diferente de uma primeira cirurgia. Sim. Mas é possível. Mas a gente tem que avaliar cada caso, né? Não é todo mundo que a gente pode fazer, né? Duas perguntas. Mais curiosidade. Você acaba ficando... Eu fiquei entendido do assunto, né? Então eu gosto... primeiro, por que escolher uma cirurgia, a sleeve ou a bypass, né? Qual a grande diferença da sleeve para a bypass? Eu acho que talvez essa seja a pergunta de 1 milhão de reais. Acho que essa é uma pergunta para quase um podcast inteiro. A gente pode trazer isso num próximo, mas a gente dá uma pincelada nela. E a outra é mais a curiosidade. A gente acaba vendo aqueles programas dos Estados Unidos que a gente acaba até tendo... Dr. Now, né? Menos frequências do que tem nos Estados Unidos, desses super obesos, né? Que até é indicado duas cirurgias, né? A sleeve, para ele entrar um pouco, e depois até a bypass, né? Exatamente isso. É isso mesmo, né? Exatamente. Tá entendido, né? Caramba, meu. Vou embora, né? Cara, posso falar? Fala aí. Vamos começar de trás para frente. Então, esses casos de super obesos, é bem interessante fazer isso daí, né? Então, como o Léo falou no começo, né? Então, o cara que tem super obesidade... A gente tem que diminuir os riscos dele para uma cirurgia, né? Diminuir riscos de complicações cardíacas, pulmonares e tal. É legal trazer ele para um peso um pouco menor, né? Pra gente, sempre que o peso estiver um pouco menor, os riscos são menores, sempre, né? Então, às vezes a gente pega um paciente muito, super obeso, que nos Estados Unidos é mais comum que aqui no Brasil, né? Só o balão, ele não vai atingir essa necessidade que a gente quer de perda de peso, né? Então a gente precisa ter uma perda de peso maior. Aí, tecnicamente, fazer as cirurgias, por exemplo, a cirurgia que a gente, num caso desse, a gente gostaria de fazer, que envolve manipulação de intestino, né, que é o bypass, né? Eu vou explicar as diferenças depois. Tecnicamente, ela é mais difícil de ser feita, né? E aí, ao longo dos anos, foi criado essa técnica que hoje a gente usa muito também, que é o sleeve, que é a gastrectomia vertical. Essa cirurgia a gente só manipula o estômago. A gente pega o estômago e recorta ele no formato de um tubinho, né? Fica um reservatório ali de 150, 200 ml ali às vezes e tal, e retira essa parte do estômago que a gente cortou, né? E
E aí, essa cirurgia, ela promove já um emagrecimento muito bom, né? Então, tem pacientes que não têm, né? Tem uma obesidade inicial, grau 1, grau 2 e tal, que tem indicação de cirurgia, pode ser feito o sleeve e já resolve, né? Já atinge a perda de peso necessária para ele. Mas ela é uma boa opção nesses casos. O paciente que tem uma obesidade super, né? Extrema avançada, IMC acima de 60, 70 e tal, a gente faz o sleeve, né? Ele tem uma perda de peso importante, vamos dizer, ele tinha 200 quilos, o IMC de 60 e poucos, chega no IMC de 38. Né? Então, o cara perdeu, 80 quilos, né? Ainda está obeso, né? Porque ele tinha uma obesidade muito avançada. Podemos, então, daí fazer mais uma outra intervenção para, de repente, chegar ele no peso inicial? Tudo isso que eu estou falando é a longo prazo, né? Normal, né? Não é longo prazo, não é uma coisa para fazer de diferença de meses, né? São 2 anos, 3 anos. Pode fazer. Né? Daí, por exemplo, você transforma o sleeve num bypass. Que daí é a cirurgia que envolve manipulação do intestino. Que a gente, daí, qual que é o bypass, né? O bypass é a cirurgia que a gente faz um recorte do estômago, confecciona um estômago novo, um estômago pequenininho, separa o estômago antigo de lá, fica no corpo, a gente não tira ele de lá, só fica inativo, e a gente pega uma parte do intestino lá de baixo e junta, né? E então faz um desvio intestinal. A comida cai nesse estômago pequenininho e pula a grande quantidade do estômago que ficou lá e intestino. Por isso que bypass em inglês é pular, né? E a outra coisa que você perguntou é quando que você define uma ou outra, né? Até só para quem, né, às vezes não é difícil entender sem visualizar. Só falando, né? Então a gente tem alguns vídeos no meu canal, no canal do Vitor, que demonstram ilustrativamente essas duas técnicas, então aí fica um pouco mais fácil de vocês conseguirem visualizar as duas técnicas. As diferenças. Né? As diferenças. Assim, quando que a gente escolhe uma ou outra? Então a gente sabe que não tem uma cirurgia melhor. Existe uma cirurgia melhor para cada caso. Então, de novo, é importante a gente avaliar o paciente como um todo, né? Ver as doenças, ver o perfil de alimentação. O importante é que as duas cirurgias têm bons resultados, independente. Exatamente. Né? Não tem melhor. Como eu disse, não tem melhor. A perda de peso, também a longo prazo, das duas é semelhante, quase igual, entende? Você lembra que a gente teve uma paciente há uns 2 anos atrás que era uma super obesa IMC de 60 e poucos, uma mulher que não conseguia mais andar. Sim. Você lembra? E a gente acabou optando por fazer sleeve, né? Por essa dificuldade técnica que realmente a gente ia ter. E realmente ela mandou uma mensagem recentemente que ela tá magra, não precisou fazer mais nada e tudo mais. Então, assim, a gente vê que mesmo que seja sleeve, a gente fala assim, sleeve emagrece menos. Depende de como essa pessoa mudou o dia a dia dela, né? Perfeito. Então, pode realmente emagrecer igual. Né? No seu caso, a gente acabou optando... Você tinha... Refluxo. Ele tinha um refluxo. Ele tinha refluxo. O refluxo é uma das contraindicações da gente fazer, né? Relativas de fazer os então, aí é um dos pontos a gente escolher. Então, a gente tem que avaliar tudo, os exames, as doenças, os hábitos da pessoa, homem, mulher, tudo isso influencia para falar, puxa, talvez esse paciente se enquadre nesse tipo de operação seja mais interessante, ou aquela, né? E aí a gente opta por uma ou outra, lembrando que não existe cirurgia melhor. Então, de novo, existe a cirurgia melhor para aquela pessoa. Né? Que acho que vai atender melhor a necessidade daquela pessoa lá. No seu caso, só exemplificando o Saraiva, nos exames dele ele não tinha uma doença muito grave, como ele disse, né? Diabetes, tinha essa insulina alta, que a gente pode classificar isso como resistência insulínica, né? Que é uma coisa importante para a gente pensar. Ele já é um paciente com uma doença metabólica, pouco de gordura no fígado. Uma esteatose hepática, né? E ele tinha refluxo, né? Na endoscopia que ele fez, ele tinha esofagite, né? E tinha sintomas também. Que poderia ter sido por causa do balão? Não. Só curiosidade. O balão pode dar refluxo, mas quando você está usando ele, depois que você tirou, não vai ter, né? A gente tá meio contra o balão, que a galera vai ficar. A gente não é contra o balão, pelo amor de Deus. Mas, não dá, mas então era uma coisa que ele já tinha, né? Pelos exames a gente consegue identificar isso. E aí, nesse caso da pessoa que tem refluxo, o bypass é uma cirurgia mais segura aí, por alguns aspectos aí. Legal, pessoal. Acho que a gente falou bastante sobre várias coisas, né? Queria agradecer a vocês aí por terem vindo. E o Vitor vai provavelmente vir mais vezes. Acredito também que o Saraiva também, se a gente... Será um prazer. Só se chamar aí que vem. Mas, Vitor e Saraiva, vou começar primeiro pelo Saraiva. Dá o seu recado aí pro pessoal que acompanhou esse primeiro podcast sobre bariátrica. Sobre se você aconselha, quais são realmente as pessoas que ainda estão ali na obesidade, em processo, às vezes até em negação sobre a doença, o que você tem de recado para dar para ela? Eu acho assim, para mim foi divisor de águas, né? Ter feito a cirurgia, que
Hoje é super simples, super segura. Então, assim, para mim mudou minha vida completamente. Tanto pessoal, familiar, total. Disposição física para fazer as atividades físicas, tudo. Então, para mim, foi divisor de águas. Eu tô batendo em cima de divisor de águas, que para mim, a data que eu fiz a cirurgia, até eu cheguei aqui, o Vitor falou, mas já faz 2 anos? 5 de dezembro, virou minha segunda data, né? A primeira é 1 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, e 5 de dezembro virou minha segunda data pós-cirúrgico. Então, para mim, valeu muito a pena, eu super recomendo. Às vezes até assusta, porque eu chego, eu sou vendedor nato, né? Eu chego numa pessoa... Falei, cara, a cirurgia, a pessoa até assusta, assim, né? Tipo assim, eu não preciso da cirurgia. E eu tô vendo que às vezes a pessoa... Quem sou eu pra, né, falar pra pessoa que ela precisa de cirurgia? Mas é nítido que a pessoa já tá com aquele sobrepeso há muito tempo e ela precisa da cirurgia. E a pessoa acaba assustando. Eu acabo até dando uma recuada. Peraí, eu tô avançando demais aqui, eu não tenho que fazer isso. É como você virou um expert em bariátrica. Eu posso te falar, realmente todo paciente que faz, ele realmente acaba pesquisando muito, né? Ele realmente entende bastante sobre o assunto. Gosta, né? O cara toma gosto, né? Eu ergo a camisa porque sobrou muito pouca pele. Então, assim, eu acabo me vendendo muito, porque pra mim é um prazer. A gente pode te mostrar uma foto sua? Depois a gente vai mostrar uma foto de sua ali antes e depois, agora nesse finalzinho aí. Fechou. E o pessoal que quiser te encontrar nas redes, tem algum Instagram, alguma coisa que você usa? Pessoal, alguém quiser conversar com você, tirar alguma dúvida? Tem sim, é o Saraiva FTW, né, que é meu Instagram pessoal. Legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu, É isso aí, velho. Vitão, dá um recado final aí pro pessoal. Olha, eu acho que foi bem legal. Acho que a gente falou de bastante, né, vários assuntos aí que são dúvidas gerais das pessoas, né? Espero que a gente tenha sido claro, né? Muita gente se empolga aqui e fala até besteira. Mas acho que foi legal. E, cara, falar que, assim, obesidade é uma doença grave, silenciosa, né? As pessoas não têm essa consciência, muitas vezes, ou têm, menosprezam. Não tenha medo de tratar. Pode ter certeza que se você procurar tratar e conseguir vencer essa doença, você vai estar muito melhor do que você era antes, né? E quando você optar por tratar, procure uma equipe que você confia. Procure pessoas que estão habituadas a fazer esse tratamento, né? A gente tem uma equipe entrosada, a gente trabalha junto há bastante tempo, principalmente eu e o Léo, há mais anos, inclusive, né? E, cara, eu acho que a gente tem muitas histórias boas, muitos relatos bons, muitos pacientes felizes. E isso só dá motivação pra gente continuar fazendo isso, cara. E acho que tem... Eu vejo a cirurgia, de novo, eu não acho que é uma coisa... assim, você falou, né, da bala de prata, que vai resolver todos os problemas, mas ela é um marco. E para quem tem uma boa indicação, eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que seja uma melhor opção, né? Mas quando você tomar essa decisão... Procure alguém que sabe fazer isso daí, cara. Pelo amor de Deus. E quem quiser te encontrar nas redes, Vitor? Só procurar no Instagram. Tem DR, né? Dr. Loverso. Segue lá que a gente tem bastante conteúdo aí, né, Léo? Legal. Pessoal, então obrigado por acompanharem até o final esse podcast. E esse podcast serve realmente para você que está nessa luta, realmente para emagrecimento, que não é uma luta fácil. Mas se você precisar de ajuda, a gente vai estar aqui de porta aberta para você realmente receber todo o carinho que a gente tem, né, para tratar essa doença que é tão grave. E se quem quiser me procurar, meu Instagram é dr.leofiuza e tem também canal no YouTube, Dr. Leonardo Fiuza, e vocês podem encontrar também através das redes da WeSenCast e da WeSense. E obrigado, pessoal. Obrigado vocês. Obrigado. Valeu. E até o próximo WeSenCast.